Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cleusa Santo. Eu queria agradecer aqui a Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu queria agradecer a CROP, que é a Coordenadoria Regional de Obras de Promoção Humana. Queria agradecer a SMAD, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E queria agradecer imensamente ao Centro de Referência do Idoso, onde nós temos um grupo de contadores de história chamado O Poder do Conto. Desde 2011 eu oriento esse grupo. Eu estou no Centro de Referência desde 2008, eu entrei com a literatura de cordel e em 2011 eu fui orientar esse grupo de contadores de história chamado O Poder do Conto. Essa nossa palestra, assim, essa nossa pequena palestra, chama-se Como Ser um Contador Depois dos 60 Anos. Então, estou aqui para convidá-los, né? Você que tem mais de 60 anos, se aposentou, não tem nada para fazer, né? Tá aí pensando o que eu vou fazer? Venha ser um contador de histórias, né? Pode ser homem ou mulheres, né? E assim, se você tem um sonho, Cleusa, eu gostaria de contar histórias para crianças. Legal, venha. Não, eu gostaria de contar para idosos. Ok, a gente também conta. Eu gostaria de contar em hospitais. Ok, a gente também prepara para isso. Cleusa, mas eu sei ler tão pouquinho, eu não sei ler muito. Eu sou, como quem diz, analfabeta funcional. Não tem problema. A gente trabalha trabalhando para a terceira idade. A gente trabalha de uma forma bem tranquila, né? Onde a gente tem mais prática do que teoria, né? Então é muito tranquilo ser um contador de história do grupo O Poder do Conto. Então vou falar um pouquinho quem é a Cleusa Santo para que vocês possam me conhecer. Bom, eu sou formada em letras, eu sou pós-graduada em contação de histórias e direção teatral pela Faculdade Paulista de Artes, né? Eu trabalho com esse grupo desde 2011, eu já disse, né? E como a gente trabalha? A gente tem muito mais prática do que teoria. O que é prática do que teoria, Cleusa? Todo dia, normalmente, quando a gente tem nossos encontros, a gente vai para o palco para contar essa história. Cleusa, mas se eu não sei ler direito, como que eu vou contar essa história? Então, eu vou contar quem foram os primeiros contadores para que você possa entender e ver que você também pode. Bom, antigamente, mas muito antigamente, antes da escrita, né? Quem contava as histórias eram os griots. Assim eram determinadas essas pessoas que contavam histórias. Só que as histórias eram para registrar a história de um povo. Então isso aconteceu onde? No continente africano. E por que no continente africano, Cleusa? Porque o continente africano é o continente mais antigo. Então foi lá que aconteceu, os griots contando a história. Quando chegou a escrita, lógico que aí foi registrado em cartório, aquela coisa toda, e aí a história passou a ser entretenimento, o que é hoje, né? Mas só que a história ela não é só entretenimento. Você fala, nossa, será que é só entretenimento? Só vou para ligar? Não. Eu trabalho com esses dois autores, olha, eu vou mostrar um livro aqui para vocês, ó. Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim, esse livro chama Psicanálise dos Contos de Fadas. Onde o Bruno, esse psicanalista, ele estuda o efeito da contação de histórias para as crianças, né? Ele estuda o que a contação de história pode fazer para uma criança, que ela pode melhorar uma criança, né? Tem um pedaço aqui que ele diz o seguinte: quando a criança ouve uma história, vamos dizer, se ela está ouvindo Chapeuzinho Vermelho, um exemplo, e lá no final esse caçador vem e mata o lobo, então quando ela crescer, aí isso vai ficar no subconsciente dela, ela sempre vai saber que existe uma salvação, que existe como sair de uma coisa que ela entra e não consegue, entendeu? Então a história ajuda para isso. Então esse aqui é um dos autores que eu trabalho, Bruno Bettelheim, acho que a maioria dos contadores de histórias trabalham com ele, essa autora eu conheci na pós-graduação e eu amei, ela chama Susa Perron, ó. Susa Perron, e o livro chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Então a Susa, ela é psicóloga e uma professora também, e ela começou a fazer experiência com os alunos e também com os filhos, contando história. Então vamos dizer assim, uma criança que fazia xixi na cama, ela inventava, porque ela também era criadora de histórias, ela inventava uma história
falando do xixi, aquela coisa toda, e a criança deixava de fazer xixi na cama. Então, esses 2 livros, para quem quer ser contador de histórias, é muito legal. Então, ó, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores e Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Betterheim. Então, esses 2 livros que eu me oriento, né? E aí, como que a Cleusa começou na contação de história? Na verdade, eu sou cordelista, eu tenho 15 livretos publicados, eu tenho um livro premiado, que foi premiado em 2010, né? Rino, o rato que roeu a roupa do rei de Roma. E aí eu comecei com o cordel, e o cordel me fez estudar, eu voltei a estudar muito tarde, então fiz EJA, fiz Enem, fiz faculdade de letras, né? Depois fui fazer essas 2 outras pós. E aí o que acontece? Eu fui trabalhando com o cordel, e depois eu já fui migrando para a contação de histórias também, porque eu contava em verso, depois comecei a contar em prosa, né, a contação de histórias. E aí foi quando eu fui fazer um curso no Senac. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu estou falando muito. Isso é muito importante para um contador de histórias ou para quem trabalha com a voz, tá sempre tomando água, que isso é muito legal. Bom, e aí eu trabalhava com histórias em versos, né, que é o cordel, e aí depois eu fui trabalhar com histórias em prosa, e aí eu fiquei muito encantada, porque eu percebia que a criança, quando ela ouvia a história, o olho dela ficava brilhando. Eu falei, o que é isso que acontece, né? E foi quando eu fui fazer um curso no Senac, um curso muito legal, e depois de fazer esse curso no Senac, aí eu fui fazer essa pós-graduação na Faculdade Paulista de Arte para entender um pouquinho mais qual era o efeito da história. Foi aí que eu conheci. Aí, quando eu fui fazer no Senac, eu já tinha comprado esse livro do Bruno Betterheim, que acho que foi até um curso que eu fiz na UNG de Guarulhos também. E aí depois foi quando eu fui para a faculdade e eu conheci esse livro aqui também, que fiquei muito encantada. E aí tudo que eu percebi através da contação de história, eu não estou aqui falando de cura, né? Porque eu não tenho essa autoridade para falar de cura. Vamos falar de transformação. A contação de história, ela traz essa alegria. Por que ela traz essa alegria? Porque quando você está ouvindo essa história, você também entra nessa saga, né? Você viaja, e esse momento dessa viagem é esse momento que o seu coração fica alegre, né? Então foi baseado nisso que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da contação de histórias. E como que a Cleusa trabalha para a terceira idade, né? Aí fala, mas às vezes a terceira idade esquece muito, aquela coisa. Então, justamente isso, a contação de história, ela vai ajudar também nessa memória. Então, não é só um entretenimento. Lógico que vai ser entretenimento, você vai conhecer pessoas. Nós temos um grupo com 22 pessoas, né? Então, assim, você vai conhecer pessoas. Nós temos um grupo do WhatsApp, onde a gente manda recado. Agora eu estou trabalhando via WhatsApp, que eu mando as histórias, que eu oriento por ali. Se você entrar, nós temos uma página chamada O Poder do Conto no YouTube, onde tem histórias minhas, eu contando, e também tem o grupo. E nós temos uma página também no Facebook chamado O Poder do Conto. Então, se você entrar no Facebook, O Poder do Conto, você vai ver todo o trabalho desse grupo, né? E além disso, as aulas estão no cresce.ead. Então, entra no cresce.ead, veja tudo que o centro de referência tem, né? É um trabalho gratuito para a terceira idade, então pessoas que não conhecem. Então, lá tem várias oficinas, né? Então, é bacana você conhecer, é um direito nosso, um direito adquirido, né? Então, tá. Então, eu acho que é isso. Fica aqui o convite, né? Quem quiser trabalhar. Eu trabalho muito com as fábulas de Esopo, né? Fábula de Esopo é muito facinho de trabalhar. Então, assim, voltando lá para a África que eu tinha falado, então os griots, eles contavam histórias e a maioria não eram alfabetizados, né? Antes da escrita, não era alfabetizado, não tinha alfabetização. E como eles contavam essa história? Ouvindo. Então você pode ser um ouvinte também. Você pode ouvir uma história e decorar. Você vai falar, nossa, Cleusa, isso não é possível. Lógico que é possível. Se você lembrar, você vai lembrar do teu pai, da sua mãe, ou da sua tia, ou de um vizinho que contou uma história para você, e você não escreveu essa história, mas você lembra, né? Então, é disso que eu estou falando. Então, para a terceira idade, a gente trabalha muito com prática e pouca teoria. Lógico que eu levo um pouco de teoria, eu levo algumas referências, eu levo alguns outros autores para que a gente possa conhecer. Então, eu levo desde músicas
poemas, tudo, porque a gente contar uma história, uma música também está contando uma história, um poema também está contando uma história, né? Então a gente trabalha com tudo mesmo. Ah, uma história que eu vi do meu pai, a gente trabalha também. Ah, uma história que eu vi do meu tio, a gente trabalha também, né? Então, não tenha medo, se você tem um sonho de ser um contador de histórias, de trabalhar ou com crianças, ou com pessoas nos hospitais, ou trabalhar com idosos, né? Estou aqui gaguejando. Trabalhar com idosos. Então, o convite está aqui, tá bom? O convite está, assim que a gente retornar, espero que o ano que vem a gente retorne, né? Então, o convite está feito. Centro de Referência do Idoso, Rua Formosa 215. Quer conhecer nosso trabalho? Só entrar na plataforma do YouTube, cresce.ead, e ver todo o trabalho do Centro de Referência. Quer ver o trabalho da Cleusa, O Poder do Conto? Entra no YouTube, O Poder do Conto, ou no Facebook, O Poder do Conto, né? Só entrar no Facebook, colocar lá O Poder do Conto. Nós temos uma página também chamada TV Terceira Idade, que tem bastante coisa também. Tá bom, gente? Então fica aqui o convite. Bom, então para finalizar, eu queria contar uma história para vocês, né? Para que a gente finalize aqui contando uma história. Essa história chama-se A Vida é Feita de Oportunidades. Era uma vez um homem que reclamava de tudo, mas de tudo que você possa imaginar, mas de tudo mesmo. Reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava de Deus. Ele achava Deus injusto. Como que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo? Tem gente na rua, tem criança doente. Ah, eu não acredito. Até que um dia ele resolveu ir procurar Deus. E onde ele morava tinha uma estrada muito longa que ninguém nunca tinha chegado no final. E ele pensou, acho que se eu caminhar por essa estrada, eu vou chegar até Deus e eu vou tirar satisfação. E lá foi o homem, caminhando, 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 caminhando. E de repente, ele viu uma voz assim, ô moço, por favor, me dá um pouco de água. Ele olhou para lá, não é que era um lobo magrelo, tudo, nossa, desmilinguido. E o lobo disse para ele, moço, dá um pouco de água para mim. Ele disse, não, eu não vou dar água para você não, que eu não tenho tempo, eu quero falar com Deus para te dar satisfação. Aí o lobo falou, você tá indo falar com Deus? Ele disse, tô indo. Ele falou, por favor, pergunta para Deus, porque eu tô tão fraco desse jeito, olha como eu estou magro. E ele falou, tá bom, se eu voltar por aqui, porque depois de falar com Deus, com certeza eu não volto mais aqui. E foi caminhando. E de repente ele está caminhando, 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 caminhando. Ele escuta uma voz, por favor, moço, me acuda, me acuda. E ele olha, não vê nada, olha novamente. Não é que era um pé de macieira, com as folhas todas secas, dizendo, por favor, moço, põe um pouco de água aqui, eu estou morrendo. Ele disse, eu só tenho água para mim, não vou dar água para ninguém, não. Eu estou indo falar com Deus para tirar satisfação por causa dessas injustiças que tem na terra, aquela coisa toda. A macieira falou, você está indo falar com Deus? Pergunta para ele por que as minhas folhas estão caindo e por que eu estou secando. Ele disse, eu até posso perguntar, mas acho que na volta eu não passo por aqui não, porque depois de falar com Deus, tenho certeza que a minha vida vai mudar. Bom, ele continuou caminhando. Caminhou, quando foi no final da tarde, ele estava cansado, de repente ele vê um casebre lá no alto e uma moça na janela, uma moça linda, né? E ele fala, moça, será que eu posso encher minha garrafa com água? Na verdade era uma cumbuca, né? Eu posso encher essa minha garrafa com água? A moça falou, lógico. Foi lá, trouxe uma água bem geladinha para ele, trouxe um pedaço de bolo, trouxe um suco. Ele ficou tão encantado, ele falou, nossa, que moça bonita. Se eu não fosse falar com Deus, se eu não tivesse esse meu compromisso, eu até pediria ela em casamento. Aí a moça pegou, ele só pensando, né? Aí a moça falou assim pra ele assim, moço, me fala uma coisa. Aqui nunca passa ninguém, aqui é tão deserto. Quem é você? Para onde você está indo? E ele disse, eu estou indo falar com Deus, tirar satisfação. Ela falou, você está indo falar com Deus? Aí ele falou, sim. Ai, pergunta para ele por que meu coração dói tanto, porque eu sinto tanta dor no coração, tanta tristeza. Porque pergunta, ele falou, olha, eu vou perguntar, mas provavelmente eu não passo mais por aqui, porque depois de falar com o dono do mundo, com certeza minha vida vai mudar.
Lá foi ele, caminhou, 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 caminhou. Imagina, dias, noites, até que a sandália dele já estava gasta, a água já tinha acabado, o pé já estava doendo, e de repente ele viu um clarão, era o fim da estrada, e quem estava lá? Deus. Ah, ele não pensou duas vezes. Olha aqui, é com você mesmo que eu queria falar. É com você mesmo, você é um injusto, porque acontece isso, acontece aquilo, acontece isso, acontece aquilo. Você é a pessoa mais injusta que eu já vi na vida. Você não ajuda ninguém. Deus olha para ele e fala: meu filho, a vida é feita de oportunidades. Procure a sua oportunidade. E nisso, vai embora. E ele fala: tá vendo como ele é? Nem conversou comigo, já foi embora. E agora, o que eu faço? A vida é cheia de oportunidade, tenho que procurar minha oportunidade? Tá bom, vou procurar minha oportunidade. E volta pelo mesmo caminho. Primeira casa que ele passou foi a casa da moça. Lembra que era a última? A casa da moça. E a moça, quando vê, fala: ai, foi você, né, que foi falar com Deus. Fala pra mim o porquê. Ele respondeu pra mim o porquê que eu tava triste. Ele falou: eu perguntei pra ele, porque ele tinha perguntado, né? Eu perguntei pra ele, ela falou: o que ele falou? Ele falou que você precisa arrumar um amor, arrumar um namorado, se apaixonar, ter seus filhos, que aí você vai se alegrar. Ela falou: mas aqui não passa ninguém, você não quer namorar comigo? Ele falou: não, eu não quero namorar com você porque eu tô indo buscar minha oportunidade. Tchau, moça, tchau. E foi embora. Caminhou. Quando ele chegou lá na frente, lembra da macieira? Quando a macieira veio, a macieira começou a cuidar: moço, vem aqui, o que Deus mandou falar pra mim? Você perguntou pra ele de mim? Ele disse: perguntei. Foi rápido, mas perguntei. E o que ele mandou falar? Ele mandou falar que embaixo das suas raízes tem um pote de ouro. E se você tirar esse pote de ouro, as suas folhas voltam a ficar verde. O que está acontecendo? Esse pote de ouro está esquentando as suas raízes, é por isso que você está murchando. A árvore falou: moço, tira então esse pote de ouro. O pote de ouro não interessa nada para mim. O que uma árvore vai fazer com um pote de ouro? Tira, fica para você. E ele falou: não quero pote de ouro, não. Vou ficar aí cavando pote de ouro. Eu vou embora, porque eu vou procurar minha oportunidade. E continuou andando. Andou, já estava cansado, a sopa já estava toda rasgada, e ele continuou andando de volta, né, para ver se achava a oportunidade dele. Quem ele encontra? O lobo. Lembra do lobo? O lobo estava fraco. Osso, não foi você que foi falar com Deus? Ele falou: foi. Você perguntou de mim? Ele falou: perguntei rápido, porque ele foi rápido, mas perguntei, porque ele tinha realmente perguntado. E o que ele mandou falar? Ele mandou falar para você, lobo, que o seu problema é fome. Você precisa comer, por isso que você está fraco desse jeito. O lobo olhou para ele e falou: me diz, e para você, o que ele falou? Ele resolveu o que você foi perguntar? Ele falou: para mim, ele falou que a vida é feita de oportunidades. O lobo olhou bem para ele e falou: não, repete para mim, repete, por favor. Ele disse: para mim, ele disse que a vida é feita de oportunidades. E para você, ele disse que seu problema é fome, que você precisa comer. Gente, o lobo não pensou duas vezes. Essa história termina com o lobo, espalitando os dentes. Então, a vida é feita de oportunidades. Se você sonha em ser um contador de histórias, entre em contato com a gente. Rua Formosa 215, Centro de Referência do Idoso. Então, um beijo para todo mundo e fica aqui essa nossa mini palestra chamada Como Ser um Contador de Histórias depois dos 60 anos. E eu queria só dar um recadinho. Contação de história é profissão também. De repente você pode ter uma nova renda, tá bom? Um beijo, fiquem bem.